Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 15, vamos ler os versos 11 a 24. E a partir desse verso pensar sobre o tema A Ilusão do País Distante, na série Deus Pródigo. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. E ali dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se. Que Deus nos abençoe. Deus Pródigo é o título dessa série de mensagens, pois nessa parábola, meus irmãos, conforme nós vimos semana passada, Jesus fala sobre a prodigalidade do amor de Deus, um Deus que esbanja amor, um Deus que é perdulário na atitude de nos amar e nos amar tão intensamente. Tanto Deus Pai, quanto Deus Filho, quanto Deus Espírito, Deus Uno e Trino nos ama intensamente. E essa parábola, observe que ela não fala necessariamente, ela não começa com a história dos 2 filhos, mas começa com a história do pai que tinha 2 filhos. Essa parábola tem como propósito central mostrar o amor de Deus, um amor, repito, pródigo em favor dos seus. Logo no início da parábola, nós encontramos a chave para interpretá-la, porque Jesus conta essa parábola, e não apenas essa, mas as 2 outras, a da ovelha perdida e a da dracma perdida, para mostrar aqueles interlocutores que estavam criticando, murmurando, porque ele estava recebendo, imaginem vocês, pecadores e publicanos. Então Jesus começa a mostrar que o seu amor não é para os sãos, mas para os doentes. Ele usou essa linguagem, que o amor de Deus é para quem não merece de fato. E ele conta essa parábola e ela é riquíssima, ela tem muita coisa para nos ensinar. E na manhã de hoje eu quero pensar sobre esse filho mais moço, que historicamente vem sendo chamado de filho pródigo, no sentido de filho rebelde, irresponsável, inconsequente. Pois bem, a história é conhecida. O jovem deixa sair de casa, sai da casa do seu pai, ele quer seguir o seu próprio caminho, e depois de uma experiência dolorosa, nessa terra distante, nesse país distante, ele então humilhado, e observe que ele é um judeu, que agora está no chiqueiro a cuidar de porcos, ele então cai em si, ele recupera a sua sanidade, e ele então empreende voltar para casa, não mais na pretensão de ser reconhecido como filho, mas bastava apenas ser um trabalhador na fazenda do seu pai. Bastava isso. Havia mais dignidade em ser servo do pai do que viver naquela condição degradante que ele havia se submetido por irresponsabilidade sua. E para a surpresa de muitos, ele então é recebido pelo pai, para desgosto do irmão mais velho, sobre o qual falaremos, e então há uma festa, uma grande alegria. O tom da parábola e das 3 parábolas é essa: algo que estava perdido foi encontrado e há motivos para se alegrar. Há festa nos céus por pecadores que se arrependem mais do que por justos ou supostos justos na congregação. Eu quero pensar com os irmãos, por que razão então esse rapaz deixa a casa de seu pai? Se é a casa do pai que, pela atitude, demonstra de modo inequívoco que amava aquele rapaz, a despeito dos seus deméritos, por que ele deixou a casa do pai?
Por que que ainda hoje há um contingente expressivo de pessoas que, embora sejam amadas, desprezam o amor de Deus e de outras pessoas e se aventuram por países, terras distantes? Bem, essa figura do país distante, que na minha versão que chama terra distante, é uma expressão que todo judeu estava familiarizado. Jesus é o maior contador de parábolas. Charles Dickens vai dizer que essa é a maior história já contada por Jesus, a mais impressionante das parábolas. E os judeus que estavam ouvindo sabiam do que Jesus estava falando. E essa expressão terra distante, ou país distante, era uma ideia de paganismo. Era um local onde Deus não era invocado, um lugar onde as pessoas viviam como se Deus não existisse. Os pagãos forjaram um Deus à sua própria imagem. A idolatria reinante, eles buscavam viver de acordo com suas vontades e com seus desejos. E esse rapaz, ele toma a insana atitude e escolha de deixar a casa do seu pai para ir para uma terra onde há múltiplos deuses e múltiplos credos, para que pudesse, supostamente, viver como senhor de sua vida. E o que é que ele encontra lá? Longe do pai, longe dos familiares, longe dos limites, ele está sonhando, iludido, com a ideia de ter liberdade plena, longe da casa do pai. Isso é interessante. E é interessante porque continua, e por isso a palavra de Deus é viva, sendo o sonho de muitas pessoas. Muitas pessoas sonham, iludidas, em encontrar uma felicidade, uma liberdade fora do senhorio de Jesus Cristo, fora do senhorio do Criador. E há muitos rapazes e moças, em particular nas igrejas evangélicas, não é? Que estão na igreja, mas ao mesmo tempo com o coração no país distante. E a ironia qual é? É que o país distante é muito perto. O país distante está no coração. Há muita gente que está fisicamente presente, mas o coração já foi embora faz muito tempo. Há muita gente assim em nossas igrejas, e muitos chegam à conclusão equivocada, e muitos deles manipulados pelo sistema, pelo mundo que os corrompe, de que igreja cerceia liberdade, evangelho limita e priva felicidades, que admitir, reconhecer doutrinas, dogmas, teologia, essas coisas podem até ter o valor se você guardá-las no coração de modo muito subjetivo, mas nada que seja levado às últimas consequências, porque isso seria uma espécie de fanatismo. Você só tem uma vida, celebre a sua vida, curta a sua vida. E esse rapaz, ele deixa a casa do pai porque ele está iludido. Ele acha que há algumas coisas que ele pode experimentar, a mais, lá fora. Ele sai nessa empreitada, como a gente vai ver, uma empreitada fadada ao fracasso. Eu usei essa expressão, ilusão do pai distante, porque essa palavra ilusão é interessante. Ilusão vem de uma palavra do latim, ludo, lúdico, brincar, divertir-se, recrear-se. E ilusão tem a ver com brincadeira perigosa. É algo que começa divertido, começa sendo muito bom, começa trazendo certas vantagens. E no primeiro momento parece que a decisão de deixar a casa do pai para ir para a terra pagã, distante, viver a vida do meu jeito, com os meus limites, com as minhas regras, parece ser melhor. Mas é uma ilusão, é uma brincadeira perigosa. E esse país distante representa qualquer projeto de vida ou sonho de felicidade longe de Deus. E boa parte dos brasileiros que são religiosos, na sua confissão, vivem esse ateísmo prático. Dizem que Deus existe, mas vivem como ele não existisse. Estão iludidos com o país distante, projetando vida, projetando felicidade longe de Deus. E essa parábola pinta um retrato, ouça, essa parábola pinta um retrato de todos nós. Eu queria mostrar para os irmãos, vamos tentar fazer isso numa espécie de 4 grandes cenários aqui. 4 grandes perspectivas. Primeiro, há 4 estágios aqui. Ele era feliz e não sabia. Curioso isso. Ele era feliz e não sabia. E o que significa isso? A casa do pai representa o lugar da verdadeira felicidade. Mas ele foi ludibriado e passou a acreditar que poderia encontrar felicidade no país distante. E por que ele faz isso? Por 2 razões fundamentais.
E as duas estão conectadas. Ignorância e rebeldia. Ele é feliz, mas não sabe, ele não dá valor. Ele está numa casa onde ele recebe afeto, afeição, amor, respeito, dignidade. Há limites, há ordem. Mas essas coisas todas são para o bem dele, mas ele não enxerga isso. E então ele tem a vileza de achar que pode ser feliz longe do que ele entende ser um regime muito opressivo do pai. E ele então sonha, iludido, repito, com o país distante. E ainda hoje, observem, a ignorância e a rebeldia têm feito muitas pessoas, no primeiro momento, lúdico. Essa é uma boa brincadeira, uma boa diversão. Mas no final, mostra-se uma brincadeira extremamente perigosa, com consequências, por vezes, irreparáveis. O verso 12 diz assim, vejam esse rapaz, o que ele vai dizer? O mais moço disse ao seu pai, pai, quero a minha parte da herança. Essa introdução aqui já mostra que por si só essa palavra já era um escândalo. As pessoas, a audiência no primeiro momento, ficaram escandalizadas com isso, por algumas razões. Porque o pedido desse moço é ultrajante, é um pedido atrevido e, sobretudo, desonroso. Ele não está levando em consideração a pessoa do seu pai. Jesus está pintando aqui a imagem de um jovem solteiro que quer viver a vida do seu jeito, num país distante, e o que tudo indica, uma vida de devassidão. E na cultura judaica, e essa audiência aqui imediata é uma audiência judaica, Jesus está revelando a condição do coração rebelde. Observem que, ao contrário das referências que nós temos hoje, não é? Tinha valores muito bem sedimentados, e para o filho pedir a herança de um pai vivo era um traje. Era como se ele pedisse, pai, meu desejo mais profundo é que o senhor morra. Eu quero a minha parte na herança. É uma espécie de antecipação da morte do pai, um desejo que o pai tivesse morto. Em outras palavras, se pudéssemos parafrasear, ele está dizendo o seguinte, pai, eu gostaria que o senhor tivesse morto. Você está atrapalhando os meus planos. Me dê a minha parte na herança, que eu vou meter o pé, eu vou embora, eu vou para a terra distante, eu vou para a terra em que eu sou senhor da minha vida e não submeto a nada ou a ninguém. O que é que se esperava de um pai ao ouvir tal coisa do filho? A cultura preconizava, que o pai deveria dizer Kadish. O que é que significa Kadish? É a oração fúnebre. A partir desse momento, o filho não existe mais. Porque não é apenas um pecado contra o pai, é contra a comunidade, é contra princípios, é contra toda uma tradição. Ele está desonrando a família, desonrando o seu pai. Mas como nós vimos semana passada, esse pai, de uma maneira estranha, um pai que respeita a liberdade, disse, a despeito de toda a dor que isso provoca em mim, você pode ir. E o filho, então, segue a sua aventura para, no final das contas, perder tudo e voltar arrependido, buscando refúgio no coração do seu pai. Olhar para o filho pródigo, olhar para o filho pródigo é olhar para nós mesmos. Por quê? É difícil reconhecer isso. É difícil. Mas ouçam, em algum grau, nós todos temos esses dois elementos que podem perturbar profundamente a nossa vida: ignorância e rebeldia. Nós achamos que temos todo o conhecimento, que temos todas as gerências, que temos todas as coisas sob controle. No fundo, boa parte das pessoas, se pudessem optar entre a vontade de Deus e a sua própria vontade, diria, eu acho que a minha vontade é melhor. E isso revela o quê? Ignorância, rebeldia, uma atitude que não quer reconhecer ou submeter-se à autoridade de Deus, que não é uma autoridade despótica, é uma autoridade abençoadora. E aí você vai encontrar no Antigo Testamento, de modo mais denso ainda no Novo Testamento, várias vezes, Deus se dirigindo ao povo da aliança, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mostrando que o povo fez uma coisa terrível, tal como aquele pai se sente-se ofendido. O povo escolheu abandonar a Deus. Eu quero que o Senhor morra, eu quero viver a vida do meu jeito. Há uma expressão no livro de Jeremias que eu chamo de o choro de Deus. Jeremias 2, verso 5 diz assim, assim diz o Senhor, que injustiça acharam os vossos pais em mim, para de mim se afastarem, indo após a nulidade dos ídolos e tornando-se nulos eles mesmos.
Que maldade! E a pergunta que aquele pai poderia fazer para o filho era essa: que maldade você viu em mim? Para deixar a minha casa, o meu amor, para em busca de ídolos, porque o país distante representa ilusões, fantasias, brincadeiras perigosas, e por alguma razão, ainda hoje, nós devemos tomar todo o cuidado, porque somos fascinados pelos ídolos, pelo ludibrio do país distante, achando que há algumas coisas que lá fora talvez sejam melhores do que na casa do Pai. E a pergunta imperiosa e altamente provocativa, e que precisa de respostas honestas, são basicamente duas. Seu coração encontra satisfação em Deus? Você é feliz na casa do Pai? Se pudesse escolher entre estar diante de Deus, fazendo a vontade de Deus, ou numa terra distante, fazendo a sua vontade, qual seria a sua escolha? Esse rapaz representa um expressivo número de pessoas que tomou a decisão equivocada, precipitada, de achar, supostamente, que há liberdade fora da casa do Pai. Ele está sendo submetido aqui a uma tirania, a tirania do pecado. E a primeira coisa que o pecado rouba, e o pecado é um larápio, ele rouba o lugar de Deus no nosso coração e, consequentemente, rouba a alegria. Aquela primeira alegria é ilusão, é o lúdico. Depois vem os perigos e as consequências imediatas. O Warren Wiersbe, comentando essa passagem, diz assim: sempre que damos mais valor a coisas do que a pessoas, mais importância ao prazer do que ao dever, e nos interessamos mais pelas paisagens distantes do que pelas bênçãos de nosso próprio lar, estamos procurando problema. Eu oro para que, se houver alguém aqui iludido com a terra distante, que os seus olhos sejam abertos para entender que o seu lugar é na casa do Pai e não na terra pagã distante. Nós devemos tomar muito, mas muito cuidado, porque Jesus está pintando um quadro aqui que não é um quadro 3x4, é um quadro bem amplo, é um retrato da natureza humana. O segundo estágio na vida desse rapaz era infeliz e não sabia. Está lá ele então agora na terra pagã. Ele é infeliz, mas não sabe, porque as consequências não alcançaram ele ainda. E aí um ponto, uma proposição. Iludido pelos prazeres do país distante, ele sabia estar feliz com seu novo estilo, parecia estar feliz com seu novo estilo de vida. No entanto, o pecado é enganoso e encobre a infelicidade com a mortalha da ignorância. Ele está iludido, ele está falando: caramba, quanto tempo eu perdi! Quantos prazeres, quantas oportunidades, cerceado, debaixo de regras, faça isso, não faça aquilo. Meu pai é antiquado, agora não, agora eu sou senhor de minha própria vida, eu sou capitão da minha alma, eu vou fazer do meu jeito, da maneira como eu bem quiser. Ele havia dado as costas para o seu pai, seguindo, portanto, um caminho de rebeldia e de pecados. E observe qual é a atitude dele. O verso 13, na versão que eu vou ler na NVI. O filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente, em outras versões, dissolutamente. Agora ele está vivendo do jeito que ele queria. Vivendo sem limites, sem regras. E a expressão reuniu tudo o que tinha é a ideia aqui de que liquidou, literalmente, liquidou o seu patrimônio no mercado. Como é que funcionava a venda de terras em Israel? Era uma espécie de leasing a longo prazo. A lei não permitia que alguém vendesse uma propriedade com o pai ainda vivo. As terras eram protegidas por lei, uma espécie de nenhum clã poderia se desfazer de uma propriedade com um membro mais velho ainda vivo. A tradição proibia isso. Pois bem, e a única maneira desse rapaz se desfazer dessa propriedade, em tese, reunir tudo que lhe pertencia, seria então vender por 1/5 do valor. E alguém então compra essa propriedade, essa é a ideia do texto aqui, por um valor muito abaixo do mercado, aguardando então a morte do pai para que pudesse receber aquela parte que foi comprada. O nome disso é o quê? Loucura espiritual. Loucura. É impressionante porque quando a gente lê esse verso, a grosso modo, parece simplesmente uma atitude responsável, mas
É mais do que isso. É vileza, é torpeza, é ignorância, é rebeldia. É o indivíduo que não considera o passado, não considera a sua família, não considera o seu pai. É o indivíduo que está iludido consigo mesmo. Ele acha que a vida deve girar em torno dele. Não importa se vai perder alguma coisa. Ele quer viver o aqui e agora. Ele está iludido. O que Paulo disse aos Gálatas, enfeitiçado pelos prazeres e pelas ilusões deste mundo. É por isso que no livro de Provérbios, na tradição cristã, o pecado é chamado de loucura da alma. É quando o indivíduo toma uma decisão tão estúpida, que depois avaliando com razão, avaliando os fatos, como eu fui capaz de fazer uma escolha dessa? Como? Ele está aqui absolutamente dominado pela própria natureza, o próprio coração corrompido. Eu estava preparando esse sermão em meio de uma situação triste, mas pedagógica. Eu conheci um rapaz, era um adolescente, quando eu o conheci. Ele frequentava a igreja muito esporadicamente, vinha, não vinha e tal, e a gente tentando dando assistência a ele, conversei com ele algumas vezes, com seus pais. Ele então alcançou a idade, ele foi fazer o serviço militar, passou numa prova, fazer um curso em Recife, salvo engano, concluiu seus estudos, tornou um fuzileiro naval e agora parecia que estava tudo muito bem. Ele agora era um membro das Forças Armadas, ele tinha agora um salário, ele era jovem, saudável e agora tirava muito bem, foi para um pelotão de elite e ele começou gradualmente a se afastar, iludido com um país distante. Me recordo que eu encontrei e eu disse para ele, olha, eu preciso falar com você. Nossa igreja tem sido paciente contigo, nós temos orado por você, nós amamos você. Não abandone o evangelho, não vale a pena trocar as bênçãos da eternidade pelos pratos de lentilha. E aquelas evasivas, não pastor, estou dando um tempo, mas a gente vai chegar lá e tal, ora por mim. Esse rapaz voltando num domingo de manhã cedo, passou a madrugada inteira de uma festa para outra, sofreu um acidente terrível numa rodovia, seu carro pegou fogo, 75% do corpo queimado, ficou 30 e poucos dias no Marcílio Dias, no estado dificílimo, e no dia das mães foi o seu sepultamento, filho único. Comandante da Marinha, o capelão, e eu lá estava, conversávamos sobre aquela situação. Alguém que, iludido pelo país distante, faz escolhas tão estúpidas. E observe, a gente não tem gerência da vida. A ilusão é que nós achamos que o tempo está nas nossas mãos, que nós podemos fazer certas coisas e administrá-las depois. Por isso que o pecado é chamado de loucura, insanidade. Nunca é certo desobedecer a Deus. Não é porque Deus é tirânico, repito. João diz, os seus mandamentos não são penosos. A lei de Deus não foi dada para nos privar de alegrias. E a fé cristã tem como marca distintiva a alegria, contentamento. O discurso mentiroso, que muitas vezes desce sutilmente em algumas famílias, entra, é que é melhor ser infeliz e salvo, e a ideia de infeliz e salvo, o evangelho traz felicidade, o evangelho traz alegria. E aquele rapaz, infelizmente, ele desconhecia isso, e agora ele tomou as decisões precipitadas e foi de ladeira abaixo. Bênçãos não valorizadas. Por amor ao pecado, as pessoas jogam fora os presentes de Deus. Muitos agem da mesma maneira como aquele filho, moço. Deus concede vida, saúde, família, um lar, oportunidades, tudo mais. São bênçãos, como diz Tiago, toda boa dádiva vem dele, do Pai das luzes. Mas a pessoa ignora a potência do pecado, ludibria, engana, torce, põe o véu sobre a mente. O indivíduo vai se afastando e quando se percebe já está lá, almejando comer as alfarrobas dos porcos. O verso 13 chega a dizer o seguinte, desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Desperdiçar. Esse verbo também aqui é interessante, porque em algumas versões fala dissolutamente, porque tem uma conexão aqui com uma vida boêmia, com uma vida de devassidão, com uma vida em que não há regras, não há limites. Meu corpo, minhas regras, é o discurso.
E ele possivelmente viveu, e essa é a conotação, na imoralidade, na promiscuidade, na depravação moral, porque era comum dos pagãos na terra distante. Esse jovem é uma ilustração clássica de uma pessoa que desperdiça o melhor da sua vida, satisfazendo os desejos da sua carne e, portanto, tornando-se escravo delas. Quantas vezes os jovens nas igrejas evangélicas já ouviram isso? Você está desperdiçando o melhor da sua vida. Curta a vida, lá no final, você vai então para a lei de crente. Você vai se tornar um crente. Estupidez. A melhor coisa na vida é viver para Cristo. E quanto mais cedo, melhor. Agostinho, quando se converte depois dos 30 anos de idade, escreveu o poema belíssimo, Tarde te amei, beleza tão antiga e maravilhosa. Que coisa boa que quando você conhece o Evangelho, você percebe que não há vida fora do Evangelho. Na tua presença há plenitude de alegria e delícias perpetuamente, diz o Senhor. Whitney Houston, uma das mais extraordinárias cantoras do nosso tempo, faleceu aos 48 anos de idade, afogada em uma banheira de hotel. Criada numa igreja batista, aprendeu a cantar no contexto da igreja batista, mas ela foi ludibriada pela fama, pela riqueza, pelo poder, pelo país distante. Infelizmente. Quanto ao destino de sua alma, não temos como fazer nenhum tipo de juízo. Mas uma coisa é certa, se ela pudesse voltar atrás, ela teria vivido por Cristo e para Cristo. País distante é ilusão. C.S. Lewis diz assim, os perdidos gozam para sempre da terrível liberdade que sempre pediram e, portanto, estão escravizados por si mesmos. Ele saiu em busca de liberdade, suposta liberdade, mas se tornou escravo. É o mesmo pecado, é o pecado genitor. Quando Adão e Eva foram ludibriados pela serpente, o que a serpente propôs? Há mais coisas fora disso aqui. O que Deus disse? Não é por aí não. Vocês podem ser como Deus. Não se submetam a ninguém. Ludibrio do pai da mentira. Portanto, Eclesiastes diz assim, capítulo 12, verso 1, um texto belíssimo, nós conhecemos de memória. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos nos quais dirás, não tenho neles prazer. Quantas pessoas, na última hora, salvos pela misericórdia também, olham para trás e dizem, puxa vida, se eu pudesse voltar atrás, pastor. Quanto tempo perdido, quanta estupidez, quanta loucura. Eu batizei um casal no mesmo dia. Ele com 85 anos, ela com 80. Ele veio do interior de Minas, criado na ambiência de uma igreja cristã, se afastou, envolvendo-se com trabalho, vida, criação de filhos, foi vivendo. Não é um ímpio, no sentido de que alguém que peca ativamente, um rebelde, um detrator da fé cristã, mas ignorou os caminhos de Deus. E na última hora, ele tem esse start da graça e diz, eu não posso viver longe do Senhor. E vem para o Evangelho, irmão Manuel e irmã Idalina foram batizados. E ele disse para mim, pastor, quanto tempo eu perdi? Mas o importante é que Deus me recebeu pela sua misericórdia. Aqui eu estou para professar minha fé em Jesus Cristo. Hoje é tempo de se voltar para o Senhor. Não se iluda com um país distante. Terceiro estágio, ele era infeliz e sabia. Agora que o drama se torna maior. O problema é problematizado aqui porque, observe, ele descobre através de sua amarga experiência que o caminho do pecado é um caminho de morte. O pecado nunca dá o que promete. Nunca. Os prazeres do mundo são ilusões e quem vive em busca deles acaba encontrando o que não queria. Sofrimento, miséria, vergonha e, por fim, morte. Salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O verso 14 diz assim, e havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidade. Como o Senhor Jesus Cristo é especialista em diagnosticar a alma humana. Observe esse verso, a densidade desse verso. Gastou tudo. É o iludido, é o perdulário, é o responsável. Mas o que acontece? Aquela terra que parecia ser a terra dos sonhos, naquela terra chegou a fome, uma grande fome.
E aquele rapaz agora está passando necessidade. É curioso isso. Porque quando Paulo escreve a carta aos Romanos, quando ele diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, a expressão destituído é a mesma aqui. É a ideia de que está sem recursos, está necessitado, miserável, faminto. E essa fome não era apenas de pão físico, era fome existencial, falido em todos os sentidos. E todas as vezes que o homem se afasta de Deus, inevitavelmente ele começa a passar necessidade. É assim que o pecado tiraniza a vida das pessoas. Razão pela qual o profeta evangélico, Isaías, o mais citado dos profetas no Novo Testamento, ele diz assim: para o perverso, diz o meu Deus, não há paz. Esses sorrisos que se estampam nas capas dos jornais, das revistas, as entrevistas das celebridades, sempre tudo muito bem, sempre tudo muito bom. Ilusão, pura ilusão. Boa parte deles vive uma vida miserável existencialmente, buscando subterfúgios, adubando a sua existência com coisas que não emprestam à vida significado, porque o decreto está posto. Para o perverso, para aquele que vive como se Deus existisse, não pode haver paz. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Fora de Jesus Cristo não há paz, não há alegria, não há vida, não há sentido. Pode-se ter tudo e, ao mesmo tempo, viver miseravelmente. E aquele rapaz, tendo tudo, desfrutando da vida do seu modo, depois de torrar todo o patrimônio, ele agora se vê absolutamente miserável e começa a passar necessidade. E observe o verso subsequente, os versos 15 e 16. E chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Isso aqui é um retrato da humanidade. Boa parte das pessoas que vão pelo submundo, pelos labirintos sórdidos das drogas, no primeiro momento sempre tem alguém para lhe oferecer a primeira dose. Mas no momento que o indivíduo está lá na sarjeta e na miséria, ele não consegue nem um prato de comida. Essa é a perversidade, a vileza, o chamado pecado social. Agora esse homem está no fundo do poço. Ele vai cuidar de porcos. Para o judeu, só ouvir isso já era uma coisa ultrajante. Nossa, cuidando de porcos? E mais, querendo comer a comida dos porcos, a lavagem, que as alfarrobas ou as bolotas do porco, algum tipo de alimento que naquela terra pagã se dava especificamente aos porcos. Isso é tão degradante que no Talmud, um documento muito importante para os judeus, no Talmud está escrito: maldito seja o homem que cria porcos. Porque o judeu levava muito ao pé da letra aquelas passagens do Antigo Testamento em que Deus proibia não apenas comer a carne de porco, por uma outra questão, mas também o manuseio, lidar com esse tipo de animal. Pois bem, e agora ele está ali, naquela situação extremamente deplorável, e o texto vai dizer que o homem semear, isso também colherá, ceifará. Ele então está colhendo as consequências dos seus pecados, ele está colhendo as consequências das suas decisões equivocadas. Paulo aos Romanos, ele está se dirigindo para uma audiência outrora pagã e agora convertida à fé cristã, mas ele está sempre fazendo referência aos resíduos da velha natureza. Ele diz assim: naquele tempo, que resultados colhestes? Somente coisas de que agora vos envergonhais, porque o fim delas é morte. O que é que Paulo está dizendo? Traga à sua memória quais foram os frutos daquela vida dissoluta, daquela vida vivida como se Deus não existisse. Quais foram os resultados? Somente coisas que agora, na luz, no entendimento do Evangelho, você diz, isso por si só é vergonhoso, porque o fim dessas coisas é morte. A festa do pecado tem sempre uma hora para acabar, essa alegria é sempre falsa, passageira, efêmera. O sonho de liberdade tornou-se absoluta escravidão. E aquele rapaz agora se vê ali, distante, falido, solitário como um proscrito, no chiqueiro, tão faminto, passando tanta necessidade que o sonho dele é comer as alfarrobas dos porcos. E aí Jesus faz a hora da virada, o lampejo da graça, que não nasce com ele, é a graça preveniente. Caindo em si, é o que o texto vai dizer,
caindo em si. Lá está ele, no chiqueiro, e Jesus disse que aquele rapaz cai em si. E a ideia aqui é que aquela loucura temporária, razão pela qual no livro de Provérbios, que é um livro de sabedoria, o pecado é sempre visto como uma insanidade espiritual, ele estava agindo como insano. Ele é amado pelo pai, ele é feliz na casa do pai, ele tem dignidade, ele tem valor, ele tem afeto, mas ignora tudo isso e é capaz de desejar a morte do pai pedindo os bens de um pai vivo, patrimônio, a herança. Ele então vai e vive a vida de torpeza, tudo isso ludibriado, cego pela sua própria corrupção, a natureza adâmica que imperava nele. Mas em algum momento, quando aquele homem está no fundo do poço, Jesus então diz, caindo em si. É como se ele tivesse voltado à lucidez. E aí então você tem o verso em que ele, de fato, expõe o seu arrependimento. E caindo em si disse, está conversando consigo, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. No chiqueiro, ele se lembrou do lar. Quantas pessoas, e há inúmeros testemunhos dessa natureza, quando o indivíduo se percebe, se enxerga absolutamente perdido no mais profundo abismo, no chiqueiro, na lama, na degradação, longe de Deus, da sua vontade, parece que a graça vem, rompe os grilhões, rompe a surdez, tira o véu que seduz, engana e impede de enxergar a realidade, e o indivíduo agora recobre a sua sanidade e vê a estupidez das suas decisões, e então, arrependido, busca fazer o caminho de volta. Essa obstinação enfraquecida, irmãos, quando ele começa a pensar nos fatos. Tudo que ele fez foi errado, e agora ele sabe disso. E o arrependimento, observe, começa na mente. Quando o indivíduo pensa nos fatos, de maneira real, racional, e ele então começa a fazer o seu caminho de volta, porque ele está entristecido, envolve a mente, mas também as emoções, e a volição, ele está disposto a voltar para a casa do pai. E ele então ensaia um discurso, ele quer verbalizar para o pai, e o discurso dele é pontual, pai, pequei, contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Observe aqui que não há evasivas aqui. Há uma diferença muito grande entre arrependimento e remorso. Esse rapaz não está com remorso, ele está arrependido. Ele não faz nenhum tipo de discurso meia-culpa. Ele chama o pai, pai, eu pequei contra Deus perante ti. Eu já não sou digno. Ele não vê a si mesmo como alguém que tem mérito, dignidade inerente. Não há espaço para desculpas ou transferência de responsabilidade, o que é muito comum na nossa sociedade. Desculpas e transferências de responsabilidade. Ele não faz exigências. Eu vou voltar para casa se meu pai aceitar os meus termos, o meu jeito de ser, de repente a gente se acerta. Não, ele está arrependido. Ele volta para casa sem aquela empáfia de achar que era o dono da verdade. Ele está quebrantado, ele está disposto a confessar o seu pecado. E aí, o último estágio na vida desse rapaz, ele era feliz e sabia. Arrependido, ele volta para a casa do pai, o único lugar onde existe verdadeira liberdade, genuíno amor e real felicidade. Ele volta para casa. A sua salvação começa quando ele se lembra do pai. Quantos trabalhadores de meu pai é pai dele? E o texto vai dizer, observe 3 vezes, dos versos 17, 18 e 20. E na poesia hebraica, na literatura hebraica, repetição enfatiza uma verdade que precisa ser considerada. E não é por acaso que isso aqui aparece. Ele fala no verso 17, meu pai. No verso 18, lembrar-me-ei e irei ter com meu pai. E levantando-se foi para o seu pai. Ele começa o seu caminho de volta, trazendo à memória o seu bendito e amoroso pai. E ele então volta para casa. Porque o texto diz que ninguém ali lhe dava nada. Aqueles amigos se foram. O país distante, a terra dos sonhos, agora era uma terra onde havia grande fome. Enquanto havia dinheiro, tudo bem, mas agora não havia mais nem centavos. Ele era simplesmente ali um objeto no meio dos porcos tentando sobreviver. Então ele traz a si
a memória do seu pai e ele volta para casa. Há uma coisa interessante aqui que eu queria destacar, que são os verbos. Observe como a disciplina, a dificuldade, a tribulação, a adversidade tem o poder de raspar o velho homem que há em nós. A linguagem, no primeiro momento, olha a petulância do rapaz. Dá-me os bens que eu tenho direito. Me dê. Isso é o coração adâmico, rebelde. Agora, quando ele volta para casa, ele diz assim: pai, faz comigo como o Senhor trata dos seus empregados. Não mais exige, ele pede. E não exige com um coração orgulhoso de antes. Agora ele faz apenas uma petição quebrantada. Em outras palavras, esse rapaz está dando inúmeras evidências de que de fato está arrependido. Ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. E para surpresa de muitos, e esse é o grande tom da parábola, a parábola do Deus pródigo, o escândalo aqui é para a audiência de judeus e escribas que se julgava melhor do que publicanos e fariseus. Murmuravam entre eles: como é que esse homem recebe e come com pecadores? E Jesus começa a contar que o propósito pelo qual ele veio este mundo foi buscar e salvar o que se havia perdido. Ele não veio para os bons, ele veio justamente para os maus, para aqueles que reconhecem a sua beleza e a sua necessidade da misericórdia. E esse pai representa o nosso bendito Deus, que a despeito do nosso demérito, nos amou tão intensamente que enviou o seu filho. E o filho não veio a revelia, o filho se dispôs a vir. Ele veio e, como disse para Pilato: ninguém tira a minha vida, eu voluntariamente a dou. E o verso 20 diz assim: levantou-se e foi para o seu pai, e quando ele estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Este, para mim, é um dos melhores versos da parábola, porque são os verbos da graça aqui. Um pai que vê o filho de longe ainda. Tente imaginar o cenário. Um pai que todas as manhãs olhava no horizonte: onde está o meu filho? Que situação está o meu filho? Um pai em expectativa. E quando o rapaz aponta, maltrapilho, cambaleante, o pai o avista. E não é o filho que vem andando na direção do pai, é o pai que corre na direção do filho. E quando o filho começa com um discurso ensaiado: pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou disso chamado teu filho. Para. Abraça e beija. E já dá ordens para os empregados. E quais são as ordens? O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também, matai o novilho cevado, comamos e bebamos, regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Um pai que tem alegria em receber o filho arrependido. Como eu disse semana passada, todo mundo ia enxergar ali o odor do porco. O pai via um filho. Por detrás de toda aquela situação deplorável, havia um filho amado, e é assim que Deus nos trata. É uma capacidade que somente Deus tem. Nós somos tirânicos. A gente é capaz de deletar as pessoas, eliminar as pessoas, odiar as pessoas. Mas Deus é capaz de olhar para esse grupo de irmãos aqui hoje, para nós todos aqui hoje. Ele é capaz de condenar, porque Ele é santo, as nossas mazelas, os nossos pecados, as nossas transgressões, e de uma maneira inimaginável, capaz de manter o seu amor por nós. É um pai que por detrás do filho imundo vê um filho amado. Qual é a conclusão que nós chegamos? O pai distante representa três coisas, eu apenas vou ler por conta do tempo: fuga existencial, degradação moral, declínio espiritual. Há muita gente em fuga. Desde a queda, o ser humano é um fugitivo. E há muitas maneiras de se fugir de Deus. Todas fadadas ao fracasso, mas há muitas maneiras de se fugir. E há muita gente nessa fuga existencial, deixando a casa do pai em busca da terra distante. E na terra distante, o que é que você encontra? Degradação moral. A pessoa perde aquilo que é mais precioso, a sua dignidade, seu valor como ser humano, criado à imagem de Deus. Paulo diz que nos últimos tempos, uma marca da sociedade corrompida seria desafeição. A falta de afeição pelo outro, a falta de amabilidade, afabilidade. E isso está muito presente na sociedade.
degradação moral, declínio espiritual. O pai distante é ilusão porque promete liberdade, mas escraviza. Promete sucesso, mas gera fracasso. Promete alegria, mas só traz tristeza. Só na casa de Deus, só na casa do Pai, só diante dele é que nós temos verdadeira liberdade, comunhão, amor e alegria. É sobre isso que nós vamos falar semana que vem, sobre esses verbos da graça, da maravilhosa e bendita graça de Deus. Eu quero te encorajar a refletir sobre o que você acabou de ouvir, no sentido de vigiar o seu coração. É possível que você esteja na casa do Pai, mas talvez o coração pensando na terra distante. Deixa eu te dizer, você nunca vai encontrar felicidade, alegria, amor, comunhão, longe de Deus. Nós somos criados por Ele e para Ele. E aí eu leio Êxodo 34, versos 6 a 9, linguagem do profeta Moisés. Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Vamos repetir? Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Amém. Vamos ficar em pé e vamos cantar só em Jesus. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar.